Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. Na verdade, este é o texto base para a série de reflexões que estamos fazendo nos meses de janeiro e fevereiro. E quase que toda a mensagem começa por aqui. Mas hoje nós vamos estudar o texto propriamente, parando, percebendo todas as partes importantes da oração que comumente chamamos de oração do Pai Nosso. Você já foi a um casamento e presenciou os noivos chorando? Claro que sim, né? Já foi a um casamento e viu os pais dos noivos chorando? Também. Já foi a um casamento para ver o irmão da noiva chorando, como uma criancinha? Foi o que eu vi na última semana no casamento dos nossos queridos Felipe e Carol. Eu viajei 700 quilômetros para celebrar o casamento de Felipe e Carol em Fortaleza. E durante a cerimônia, eles choraram. Eu espero que de muita alegria. Mas Rafael, o irmão de Carol, chorou o culto inteiro. Deu dó, irmãos. Eu fiquei me perguntando se ele aguentaria chegar até o final. Aquilo chamou a atenção de várias pessoas que estavam participando do casamento. No entanto, ao longo da viagem, esta única que capturou a minha atenção. Dias antes do casamento, eu visitei alguns amigos que têm uma pousada numa bela praia do litoral cearense. E conversando com um amigo que mora ali, eu perguntei: você trocaria este lugar por outro lugar? E ele me respondeu: Renan, talvez. Na verdade, eu cresci nesta praia, vivo aqui desde sempre. E a praia acabou se tornando comum. Eu me acostumei com este lugar. Este não é o problema apenas do meu amigo. Por vezes, também é o nosso problema. Facilmente nos acostumamos com as belezas naturais que nos cercam, com as pessoas extraordinárias que nos cercam, e de repente tudo se torna familiar, tudo se torna muito comum. E este é o problema também, ou esta é a dificuldade também que cerca a nossa relação com a oração do Pai Nosso. Nós a conhecemos muito bem, a recitamos muitas vezes, já a usamos diversas e diversas vezes, e por isso ela pode se tornar familiar e perder o seu encanto. O que é que fazemos, irmãos, para quebrar este encanto, este perigo da familiaridade? O que é que fazemos para outra vez, não apenas ler mecanicamente o texto, mas para perceber as ricas bênçãos do Senhor nesse texto? Nós voltamos a estudá-lo, nós lemos outra vez, nós insistimos com o texto, nós ouvimos mais uma pregação, nós voltamos ao texto mais importante de Jesus sobre oração, para ver o que o Dr. Timothy Keller chamou de a oração das orações. Há muitas orações na Bíblia, mas nenhuma se compara a esta que Jesus nos deu dentro do Sermão da Montanha. Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Senhor, nós estamos em Tua presença, por graça e misericórdia, e queremos aqui ficar por graça e misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor, a perceber as riquezas maravilhosas da Tua palavra. Ajuda-nos a quebrar este encanto que torna a Tua palavra tão familiar e que torna esta oração, às vezes, tão comum. Abra-nos os olhos do coração, Senhor, e nos permita, mais do que ler mecanicamente a Tua palavra, nos permita experimentá-la no coração, saboreá-la na mente, percebendo, ó Deus, a riqueza profunda do Teu texto sagrado. Ajuda-nos a orar como Te convém. E ajuda-nos, ó Deus, a experimentar as bênçãos profundas que nos estão aqui listadas. Em nome de Cristo e para a glória de Cristo nós oramos. Amém e amém. Se você conhece, ainda que minimamente, o texto inicial de Mateus, você sabe que estamos dentro do que chamamos de Sermão da Montanha. E se você conhece o Sermão da Montanha, você sabe que o capítulo de número 6 é dedicado à prática religiosa dos discípulos, ou à prática devocional dos discípulos. A devoção cristã pode ser aqui resumida em ofertar aos que precisam, orar ao Senhor e praticar a disciplina espiritual do jejum, buscando ter mais tempo com Deus. Dos 3 elementos devocionais que percebemos no início do capítulo 6, a oração se destaca, não apenas porque ela ocupa mais espaço no texto, mas principalmente porque ela é um tema muito importante para Jesus. Por vezes Jesus fala sobre oração e por vezes ele trata de ensinar os discípulos acerca da oração. Cuidar do próximo com os nossos recursos é uma atitude nobre. Separar tempo ou disciplinar a nossa vida para ter mais tempo com Deus também engrandece o cristão. Mas nada se compara à oração. Orar é o estado culminante da vida cristã. É o zênite, é o topo da experiência religiosa de qualquer crente. Como escreveu o Dr. Martin Lloyd-Jones, o homem atinge o ponto mais alto de sua experiência devocional quando, de joelhos, acha-se face a face com Deus. E sobre este tema tão importante, nós podemos dizer, a partir deste texto, que o que temos aqui, irmãos, é uma oração modelo. Não é a única oração das Escrituras. Não é a única oração nem mesmo de Jesus. Antes, Jesus nos deu esta oração por modelo. Ou seja, não devemos apenas repetir as palavras como as encontramos na Bíblia. Não podemos orar mecanicamente o que vemos aqui. Orar, como já aprendemos, é conversar com Deus. É possivelmente se encontrar com Deus. Nós precisamos então fazer isto. A partir desta oração, não a repetindo, mas pensando sobre os seus aspectos básicos, os seus elementos ou princípios básicos. Precisamos ainda lembrar que esta oração nos foi dada dentro de um contexto. Jesus a contrasta com a oração dos fariseus de um lado e com a oração dos pagãos de outro. Os fariseus oram não para encontrar o olhar de Deus, mas para receber o olhar das pessoas. O cristão não precisa fazer assim. Ele ora para ser visto por Deus e por mais ninguém. Os pagãos, de acordo com Jesus, oram repetidas palavras ou oram repetindo as palavras mecanicamente, pensando que, como numa fórmula mágica, podem conquistar a divindade.
O cristão não precisa conquistar a divindade. Ele foi conquistado por ela. Ele precisa desfrutar a relação maravilhosa que Cristo conquistou para ele na cruz do Calvário. Sendo assim este texto, a oração modelo que Jesus nos deu, sendo este texto a porção mais importante de Jesus sobre a oração, nós podemos dizer que é aqui que a oração cristã ganha sua carne, o seu esboço e o seu conteúdo. Ela é a oração modelo da oração cristã. Como é que explicamos essa oração modelo? Ou como é que podemos apresentá-la? Do que ela é feita? E quais os elementos básicos que precisam ocupar todas as nossas orações? Eu listei 3 respostas básicas do nosso texto no boletim informativo. E elas podem nos ajudar a não apenas conhecer a oração do Pai Nosso, mas a usar seus princípios básicos na nossa oração, a fim de vivermos uma experiência de intimidade com a majestade. Em primeiro lugar, queridos, eu posso dizer a partir deste texto que a oração cristã é feita de adoração. Antes mesmo de considerar a oração de Jesus parte por parte, nós precisamos perceber a sua ordem, ou seja, a sua disposição. Como foi que Jesus nos deu esta oração? Por onde ela começa? Ela não começa conosco. Ela começa com Deus. A oração que Jesus nos deu por modelo não começa com as nossas necessidades, por mais urgentes que sejam. Elas começam pela adoração da glória de Deus. Em outras palavras, irmãos, a oração cristã é teocêntrica, não antropocêntrica. Ela não é centrada no homem e em suas necessidades. Ela é centrada em Deus e na sua adoração. Praticamente, irmãos, qual é a importância da ordem da oração, antes mesmo de ver o seu conteúdo? O Dr. Timothy Keller, em seu livro, comentando a oração, ele diz que esta ordem trata de curar o nosso coração do egocentrismo, que tenta dominá-lo a todo custo. Por causa dele e desta paixão por nós mesmos, até mesmo a nossa oração tem sua ordem invertida. Quando nos aproximamos de Deus, por vezes nos apressamos, focamos apenas em nós mesmos e nas nossas necessidades, e passamos pelo que é principal, crucial. As nossas necessidades, por mais reais e urgentes que sejam, não podem ser a nossa prioridade na oração. O que mais precisamos não é da solução para este ou aquele problema. O que mais precisamos, e às vezes sequer notamos, é de um encontro com a glória de Deus. Então não comece por você, comece por Deus e por sua glória. Agora, voltando os nossos olhos para as partes principais da oração modelo de Jesus, nós começamos com Pai Nosso, que estás nos céus. Não se trata necessariamente de uma petição. Esta sentença é mais parecida com um reconhecimento de campo.
Pai nosso que estás nos céus, está aqui para nos lembrar acerca do Deus a quem oramos. Quem é o Deus a quem oramos? Ele é sim o exaltado entre os santos anjos. Ele está nos céus, acima de tudo e de todos. Ao mesmo tempo, Ele é sim o Pai bondoso dos cristãos. Ele está entronizado entre os querubins e recebe dos mesmos glória por toda a eternidade. Mas Ele é sim também o Pai bondoso que está perto de cada um de nós. E isto deveria nos ajudar bastante. Outra vez, citando o Dr. Martin Lloyd Jones, ele escreve: antes mesmo de orar, o cristão precisa se lembrar de Deus. Antes de falar uma palavra sequer, continua o pregador, o cristão deve colocar a mão sobre a boca, apenas para lembrar a mente e o coração acerca do bondoso Pai a quem ele ora quando se ajoelha. De acordo com o testemunho das Escrituras, ao se descobrirem muita aflição, Jó orou. Se lembram disso? Falou e nenhuma solução encontrou. Quando, porém, Deus falou, diz o texto bíblico que Jó colocou a mão sobre a boca e apenas contemplou a glória de Deus. E por mais estranho que isto nos pareça, a experiência lhe foi suficiente. Ele nunca recebeu as perguntas ou as respostas para as perguntas que fez. Seus problemas não foram resolvidos como ele esperava. No entanto, quando Deus falou e revelou a sua natureza e o seu caráter estonteantes, Jó ficou apenas com a mão sobre a boca, satisfeito na presença do Senhor. É o que precisamos também. Não podemos nos apressar com as palavras. Nós precisamos colocar a mão sobre a boca, irmãos, e lembrar o nosso coração acerca do Deus maravilhoso a quem oramos. Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, disse: a primeira petição do cristão quando se aproxima de Deus em oração é: lembra-me, ó Deus, do teu amor paterno. Coloque em mim esta sensação gostosa de que estou orando ao meu Pai. Que o Senhor nos dê esta experiência em sua presença. Depois do reconhecimento desta lembrança acerca do nosso Deus, nós chegamos à primeira petição propriamente, que é: santificado seja o teu nome. Em certo sentido, o nome de Deus já é santo. Ou seja, ele já é separado de todo pecado. Ele já é plenamente o que ele sempre foi: perfeito, santo, reto. No entanto, não é assim que muitas vezes ele ou o seu nome é tratado nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, no nosso país. Ele é o que é sempre, por vezes não é para ou no nosso coração. O nome de Deus nem sempre é santificado entre nós. Orar, portanto,
santificado seja o teu nome, é pedir a Deus paixão ardente por sua glória, por sua beleza, por seu próprio nome. Esta era, por exemplo, a paixão que consumia o coração de Jesus. Ele estava aqui e por vezes disse aos discípulos para dar glórias ao nome de Deus. Será que é por isso, irmãos, que existimos? Será que esta é uma preocupação que ocupa a nossa mente quando despertamos? O nome de Deus, a glória de Deus, o valor de Deus. Quando oramos, santificado seja o teu nome, nós também estamos pedindo pelo conhecimento do nome de Cristo entre as nações. Se ele não é santificado entre nós, cristãos, como deveria muitas vezes, o que dizer das nações que sequer ouviram o seu nome? Orar, santificado seja o teu nome, é pedir por paixão ardente no nosso coração por Deus, mas é também implorar pela expansão do nome de Deus através das nações. É uma oração missionária. O salmista Davi, no Salmo de número 34, convoca o povo de Deus, dizendo: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu precioso nome. Parece sem sentido à primeira vista, porque o nome de Deus é exaltado, ele está acima de todos os nomes. Mas o que é que Davi está pedindo? Fama. Que o nome de Deus se torne famoso, exaltado, engrandecido, conhecido entre todos os povos da terra. Será que esta preocupação habita o nosso coração? Será que é por isso que estudamos, trabalhamos, ganhamos dinheiro, corremos? Será que vivemos para conhecer e tornar conhecido o nome precioso de Cristo? Ou será que tão cegamente perdidos em nós mesmos, embora cristãos, apenas nos preocupamos com o nosso pequeno nome, torná-lo grande, conhecido, famoso? Orar, santificado seja o teu nome, é pedir que este nome precioso, o nome de Cristo, se torne conhecido e desejado no nosso coração, mas também conhecido e desejado entre todos os povos da terra. Depois chegamos a: venha o teu reino. O que estamos pedindo, irmãos, quando oramos? Venha o teu reino. Outra vez, em certo sentido, o reino de Deus já é eterno, poderoso, e Cristo já é Rei da glória, de eternidade a eternidade. No entanto, quando começamos a orar, nós percebemos que sequer às vezes Ele é Rei do nosso coração. Tampouco Ele é Rei de muitos outros corações, no sentido salvador,
ao redor do mundo. E a pergunta é: por que não? Porque o Rei do Universo não se assenta naturalmente sobre o trono do nosso coração. E a resposta é óbvia: o pecado. Não apenas o que Adão e Eva cometeram, mas o que nós, com eles, cometemos. Por causa do pecado, nós declaramos guerra contra o Rei. E desde então nós vagamos na tentativa de construir o nosso próprio reino. Queremos a todo custo ser reis e rainhas da nossa própria nação. E esta é, diz Dr. Timothy Keller, e de fato é, a razão de todos os nossos problemas. Oposição ao reinado de Cristo. Sendo assim, irmãos, orar, venha o teu reino, é pedir que Cristo se assente soberano sobre o trono do nosso coração, é anelar ardentemente por obedecer ao Rei, é desejar com todo o nosso ser, por sermos cativados pela beleza e pela bondade do nosso Rei. E como é que isto pode acontecer? Nós precisamos orar por isso, mas precisamos conhecer o nosso Rei. Olhando para a cruz, por exemplo, você vai ver que o nosso Rei não é um tirano. O nosso Rei é o nosso Salvador, que deu a própria vida para nos salvar da ira vindoura. Porque há corações que não se humilham diante do Rei? Porque há povos que fazem oposição ao reino de Cristo? A resposta é: existe um outro reino chamado Reino das Trevas. E o seu grande trabalho, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, o diabo não faz tudo o que nós imaginamos que ele faz. Somos nós mesmos. Mas se tem uma coisa que ele faz, pela qual existe, pela qual milita dia após dia, de acordo com o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele existe para cegar os olhos dos incrédulos, a fim de que eles não vejam a glória de Cristo. Então, quando oramos, venha o teu reino, estamos pedindo ao mesmo tempo pelo domínio e reinado de Cristo sobre o nosso coração, mas também pelo sucesso, avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos orando pela derrota do império das trevas e pela vitória do reino de Deus. Além dos aspectos presentes desta sentença, quando oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo, irmãos, ou deveríamos estar, pelo retorno do Rei Jesus. E por que devemos pedir pelo retorno do Rei Jesus? Porque só Ele colocará todas as coisas em ordem outra vez. A humanidade não dará conta, a educação não dará conta, a saúde não dará conta. Em alguns meses, oxalá, nós não estaremos mais em uma crise financeira, política. Os homens são capazes de resolver problemas assim. Mas não há
quem possa resolver o problema dos milhares de vícios que acabam com as nossas famílias. O nosso maior problema não é financeiro, não é de ordem intelectual, é de ordem espiritual. Estamos presos aos mais feios e terríveis pecados do nosso coração. Como cristãos que somos, podemos e devemos lutar pelo bem-estar de tudo e de todos, mas nunca vamos erradicar o pecado e os seus milhares de resultados. Só o retorno de Cristo. Venha o teu reino. É também orar, volta, Senhor Jesus. Orar a próxima sentença, irmãos, mecanicamente é a coisa mais fácil do mundo. Seja feita a tua vontade. Mas orar esta sentença no coração pode ser a experiência mais difícil da nossa vida. Dizer da boca para fora, seja feita, Senhor, a tua vontade, é muito fácil. Mas receber, entender, aceitar, abraçar, se submeter à vontade de Deus, quando ela parece a pior coisa da vida, não é fácil. Eu só posso me submeter à vontade de Deus de verdade se eu conheço o meu Deus, o Pai a quem eu oro. Eu só vou desejar me submeter à vontade de Deus, ainda que me pareça estranha, feia e difícil, se conheço o caráter maravilhoso do meu Rei. Sofredor. Praticamente, orar seja feita a tua vontade é confiar na bondade e na sabedoria de Deus em meio às piores circunstâncias da vida. E talvez você me pergunte, Renan, como é que eu posso ter certeza que Deus é bom quando os dias são maus? Será que podemos mesmo confiar na bondade de Deus diante da maldade humana? Será que podemos confiar na sabedoria de Deus quando estamos vivendo dias de desespero? Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus fez exatamente esta oração. Ele não fez toda, mas ele a repartiu e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não era agradável aos olhos de Jesus imediatamente. A vontade de Deus não o tirou do sofrimento. A vontade de Deus não tornou a sua vida mais fácil. A vontade de Deus não o levou à praia de Tambaú, a fim de que ele pudesse beber água de coco e sentar sob uma boa sombra. Não, a vontade de Deus o esmagou. Contudo, ao confiar na boa e perfeita vontade do seu Pai, Jesus morreu, mas nos salvou. Nos salvou para a glória eterna do seu Pai, para a alegria eterna do seu coração, para o gozo eterno da nossa alma. O que quero com isso, irmãos? Nem sempre gosto, como você, do que se apresenta diante dos meus olhos como a vontade de Deus.
ela não é, por vezes, agradável, nem sempre ela é tudo o que eu gostaria, mas eu preciso crer na bondade e na sabedoria do meu Pai e do meu Rei. Já disse inúmeras vezes, mas eu amo este exemplo. Missionário presbiteriano John Patton foi ao campo servir entre índios canibais. Nos primeiros meses perdeu a esposa e a filha, primeira filha. Ele mesmo a sepultou. E rotineiramente ele voltava ao pequeno cemitério. Ele olhava para os céus e fazia uma oração: Senhor, eu não te compreendo, mas eu sei que tu és perfeito, jamais erra no que fazes. Irmãos, isto é maravilhoso. Eu sei que você não entende tudo o que está acontecendo. Eu também não. Mas nós sabemos, Ele é perfeito, jamais erra no que faz. Louvado seja o nome do nosso Deus. E qual é o resultado, irmãos? Não é fácil fazer esta oração. Mas se de fato você a faz de coração, qual é o resultado? Paz. O resultado é a paz. Se não conseguimos fazer esta oração do fundo do nosso coração, jamais experimentaremos a paz de verdade. Estaremos sempre correndo de um lado para o outro, na tentativa de manter tudo e todos sob o nosso controle. Mas controlar é uma ação que foge do nosso controle. Você não tem o controle dos seus filhos plenamente. Você não tem o controle das circunstâncias. Você não tem o controle sequer sobre si mesmo. Mas a todo tempo nós tentamos controlar, proteger, controlar, dirigir, comandar, segurar. Mas não podemos. Contudo, quando fazemos esta oração de coração, seja feita a tua vontade, nós descansamos no controle, às vezes estranho, mas sempre perfeito do nosso Deus. Nós soltamos as pessoas e as circunstâncias e dizemos: Senhor, nós não podemos, mas confiamos no teu bondoso cuidado sempre. Esta experiência é libertadora. Ela o faz sair de casa em dias de perigo. Ela o faz tentar de novo o que você fez e deu errado. Ela o faz acreditar no cuidado sempre presente do Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? A oração cristã, de acordo com este modelo, ela é feita de adoração. Eu parei porque percebi que o título da mensagem saiu errado, viu, gente? Era para ser a oração das orações, mas o título que está aqui é o título da semana passada. Mensagem que foi pregada pelo nosso irmão presbítero Diogo. O título deveria então ser a oração das orações. Não sei se é apenas no meu boletim, o de vocês também saiu assim. Então a oração das orações, a oração modelo, ela nos informa que a oração cristã deveria ser feita primeiro de adoração. Mas ela também é feita de petições. É a segunda metade da nossa oração, ou da oração modelo. E antes de separar as petições finais,
eu preciso fazer 2 comentários gerais sobre as mesmas. Em primeiro lugar, nós precisamos observar o aspecto todo inclusivo das petições. Em um espaço tão curto, Jesus se preocupou com todas as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Ele nos ensina a orar por corpo, mente e coração, ou pela parte externa e a parte interna da nossa vida. Outro comentário interessante é sobre a ordem das petições. Por que corpo, mente e coração? Lloyd Jones responde: estou vivo e preciso continuar a viver. Necessidades físicas. Mas também estou cônscio da minha culpa e preciso de perdão para a mente. Além disso, sei que sempre haverá perigos à frente e por isso preciso de livramento espiritual. Jesus abarca tudo e nesta ordem: corpo, mente e coração. O que estamos, portanto, pedindo quando oramos a partir do verso número 11? Nos dá hoje, Senhor, o nosso pão de cada dia. Esta oração, irmãos, trata de todas as nossas necessidades materiais. John Stott, citando Martinho Lutero, escreve: o reformador alemão teve a sabedoria de ver que o pão é apenas um símbolo de todas as necessárias coisas para a preservação desta vida. Coisas como alimento, bom tempo para trabalhar, família, casa, governo, paz social. Em outras palavras, quando oramos, nos dá hoje o pão nosso de cada dia, não estamos apenas, ou não deveríamos orar apenas por um pequeno pedaço de pão. Deveríamos orar por todas as nossas necessidades físicas ao mesmo tempo, irmãos. E isto me parece muito maravilhoso. Estamos sim pedindo por um pequeno pedaço de pão. E isto é maravilhoso não pelo fato de o pão ser pequeno, mas porque me relembra algo maravilhoso acerca de Deus. Acabamos de falar que o seu reino dura para sempre e que Ele é exaltado entre tudo e todos. Mas este grande Deus se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Até mesmo como um pedaço de pão que chega à nossa mesa. Isso deveria encher o nosso coração de alegria e de confiança. Ele se preocupa não apenas com a parte interna do meu ser, não apenas com o aspecto espiritual da minha vida, mas Ele se preocupa com a minha saúde, com o meu trabalho, com a minha família, com a minha casa, com o pão de cada dia. Outro ponto interessante é que fazer esta oração nos dá hoje o nosso pão de cada dia, deve nos lembrar acerca da nossa dependência, irmãos. Não podemos nos aproximar do trono de Deus com arrogância. Tampouco devemos nos apresentar com desespero. Se Ele é o Rei da glória, o Todo-Poderoso, exaltado acima de todos os nomes, eu não posso me apresentar diante dele com qualquer tipo de arrogância no coração. Eu não estou na posição de exigir nada, absolutamente nada dele. Não posso colocá-lo contra a parede
como alguns pregadores da televisão nos ensinam ou querem nos ensinar. Eu não posso tratá-lo como meu servo, empregado, que está a meu dispor, basta chamá-lo. Não, eu não posso me apresentar diante dele com arrogância no coração. Ele é o rei, eu sou o servo. Eu dependo dele, não ele de mim. Ao mesmo tempo, irmãos, eu não posso permitir que o meu coração seja tomado de desespero. Ele não é apenas o rei soberano de todas as coisas, ele é meu pai. E ele conhece cada uma das minhas necessidades. Não tem porquê ser tomado pelo desespero. Ele está no controle de todas as coisas. E nós dependemos do seu amor e do seu cuidado totalmente. Quando chegamos ao verso 12, o Senhor nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas. O Dr. John Stott escreve: o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento é para o corpo. Nós precisamos tanto quanto estar bem diante de Deus e diante dos outros. E Jesus trata aqui os nossos pecados por dívidas. Dívidas estas que não podemos reparar. E que, portanto, se não forem resolvidas, sobrecarregam a nossa mente e o nosso coração de culpa. Mas quando olhamos para Cristo Jesus, irmãos, e percebemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar diante do juízo de Deus, rasgando a escrita de dívida que nos condenava, o peso da condenação do pecado cai, deixa os nossos ombros. E então nós sabemos do perdão de Deus e sentimos o perdão de Deus. Mas verdade seja dita, pecamos e pecaremos. Pecamos ontem, talvez já tenhamos pecado hoje, certamente o faremos amanhã. E muitas e muitas e muitas vezes. Uma boa prova então da nossa espiritualidade não é buscar o que as pessoas chamam de santificação plena nesta vida. Isto é impossível. Uma boa prova da nossa espiritualidade cristã é o reconhecimento contínuo de que somos pecadores e precisamos de perdão. Outra boa prova da nossa espiritualidade cristã tem a ver com o nosso relacionamento uns com os outros, porque o Senhor aqui liga a relação vertical à horizontal. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Isto certamente não significa que o perdão de Deus depende do nosso perdão uns aos outros. Não. A graça de Deus não depende absolutamente de nada a não ser dela mesma. Mas isto sim significa
que o cristão genuíno, alcançado pela graça do Evangelho, terá um espírito perdoador. Ele vai desejar ardentemente perdoar e receber o perdão. Quando os nossos olhos abrem-se para ver a enorme ofensa que cometemos contra Deus, irmãos, e o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, as ofensas dos nossos semelhantes se tornam insignificantes. Mas quando exageramos, com as ofensas dos nossos semelhantes, demais, é porque diminuímos as nossas contra Deus. Esta oração está aqui para nos fazer viver bem com Deus, mas também para nos fazer viver bem uns com os outros. Ela é uma ajuda de Deus para aqueles que querem viver o perdão. E a lógica é simples. Eu sei que é difícil praticar, mas a lógica é simples. Você quer experimentar o perdão no coração? Lembre-se do Evangelho de Jesus Cristo. Você não merecia nada. E por causa dele você recebeu tudo. Como é que você não vai dar o que você recebeu e de graça? Como é que você não vai sequer desejar ofertar ao outro o que Deus fez por você? E quanto mais você sair do centro das atenções, que é assim que ficamos quando somos machucados, nós nos tornamos o centro, né? Quando nos afastamos do centro e nos aproximamos da cruz, nós somos lembrados que quando pecamos, pecamos não contra um semelhante apenas, mas contra o Rei do Universo. Não contra alguém que me é igual, mas contra alguém que é eternamente santo, puro e belo. E este ser eternamente santo, puro e belo, poderia a qualquer momento me condenar. Por graça, ele resolveu me perdoar. Como então não vou desejar fazer o mesmo com os meus irmãos? Não é fácil, mas é possível, porque muito mais difícil era equacionar a justiça de Deus com a graça de Deus. E isto Jesus fez na cruz do Calvário para nos dar o perdão. Logo depois nós chegamos ao verso de número 13 e encontramos duas petições que para alguns fazem apenas uma petição: e não nos deixes cair em tentação. Por um lado, sabemos que Deus não nos tenta. Por outro, sabemos que as tentações e as provações são instrumentos do próprio Deus para nos abençoar. O que estamos pedindo, irmãos? Quando oramos, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, ceder às pressões. Não nos deixes sucumbir às provações. Não nos permita cair diante das tentações e provações da vida. De acordo com o reformador João Calvino, as tentações surgem da direita e da esquerda. E por vezes sequer conseguimos vê-las. Da direita, diz o reformador, vem a riqueza, o poder e a honra, que nos tentam, nos fazendo pensar que de Deus não precisamos. Da esquerda surgem a pobreza, a desgraça e as aflições da vida, que também nos tentam como desespero.
e com a sensação ou a mensagem enganosa do diabo, que nos diz que de nós o Senhor não cuida. Eu não sei onde você está, e eu não sei se as tentações estão aparecendo da direita ou da esquerda. O que eu sei, irmãos, é que em todo tempo nós precisamos fazer esta oração. Se você, por exemplo, está vivendo os melhores dias da sua vida, glória a Deus. Mas faça essa oração. Porque, como já disse antes, citando o Salmo de número 23, os pastos verdejantes são mais perigosos do que os vales de sombra e de morte. Então, se você vive bons momentos, desfruta de paz e prosperidade, ore ao Senhor para não cair nesta ideia idiota, que naturalmente vai alcançar o seu coração dizendo: você não precisa dele, você tem tudo. Mas se você está enfrentando as tentações e provações da esquerda, e eu não estou pensando politicamente, irmãos, doença, aflição, provação, ore para que o seu coração não acredite na mensagem enganosa do diabo. Ele se preocupa, sim, com você. Quando você vê diante dos seus olhos que há tudo o que você quer, lembre o seu coração: só Ele é tudo que satisfaz a minha alma. E quando nada estiver diante dos seus olhos, lembre-se também: se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo o que preciso hoje, amanhã e eternamente. A próxima petição está ligada a esta, por uma conjunção adversativa. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lutero traduziu a frase dizendo: livra-nos do maligno. Porque ele reconhecia o fato espiritual de que nós não estamos sozinhos no universo. E de que há anjos caídos que militam contra os cidadãos do reino dos céus. E que diante dele nós nada podemos fazer sozinhos. Ao mesmo tempo, quando oramos, livra-nos do mal, não podemos pensar apenas no mal que está para além ou fora de nós. Eu, por exemplo, me preocupo muito mais com o mal que habita dentro de cada um de nós. E costumeiramente eu digo que o ser humano não precisa ser endemoniado, possesso por uma força externa para ser um demônio. Se ele der lugar ao mal que habita o coração, ele será tão maligno quanto maligno. Então eu não posso me preocupar apenas com o maligno fora. Eu preciso orar: Deus, livra-me de mim mesmo. Livra-me do mal que habita o meu coração e que constantemente milita contra o teu espírito. Livra-me dos meus mais terríveis pensamentos e escuros desejos. Livra-me dos meus pecados e da minha natureza. E por que, irmãos? Porque especialmente ao meditar nesse texto ao longo dos últimos dias, eu tenho feito esta oração. Porque o pecado, o mal que habita dentro de nós, ao se tornar concreto em nossas vidas, ele deixa rastros, consequências, cortes, machucados,
E quando somos ou fazemos o que o nosso coração muitas vezes pede, nós machucamos uns aos outros e colhemos duras consequências. Mas não são essas consequências que mais me preocupam. Porque é que eu devo orar: Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, irmãos. Porque a pior coisa que pode nos acontecer é a sensação de que o nosso relacionamento com Deus está cortado. Eu sei intelectualmente que ele jamais será cortado. Eu sei biblicamente que nada vai me separar do amor de Deus. E glória a Deus por isso, mas não é isso que eu sinto quando peco contra o meu Deus. Não é isso que você sente quando peca contra o Senhor. O pecado nos causa a sensação de que estamos sujos, impuros e não podemos estar perto de Deus, que não somos dignos, que devemos mesmo nos afastar de Deus. Eu sei intelectualmente que isso não é verdade, mas a sensação, pelo menos para mim, é uma das piores da vida. A sensação de que estou impedido. Então, quando eu oro: Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, eu estou rogando a Deus para que Ele faça o que eu não posso fazer muitas vezes. Eu não posso me salvar das tentações muitas vezes. Eu não posso. Então, que Ele estenda o seu braço forte e me impeça de cair no vazio profundo do engano do pecado. Por fim, queridos, a oração cristã é feita de irmãos. Embora seja a última e a menor das divisões, eu a julgo muito importante. Porque por vezes nos esquecemos deste fato. A oração das orações, o nosso modelo de oração, nos foi dada em uma forma plural. Por exemplo, Jesus começa dizendo: orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Não é uma oração solitária, é uma oração de comunidade. Quando chegamos à segunda tábua, ou à segunda metade da oração, as petições também estão no plural. Pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. A oração está em forma plural. Estamos, portanto, falando da oração da igreja, feita por irmãos, salvos e unidos em Cristo Jesus. Qual é a implicação, irmãos? Esta oração tem relação com o nosso culto, com o culto que fazemos todos os domingos. Não é a oração privada, a que você faz em casa, que vai sustentar e fortalecer o seu culto público. Fique meses, dias sem vir à igreja e veja se você não vai enfraquecer na fé. É a oração coletiva. É o culto público dos santos de Deus feito a um santo Deus, que vai fortalecer, despertar e ajudar você na vida privada. Calvino, nos dias da Reforma, tomou muito cuidado com o culto público. E falando sobre o propósito ou o poder do culto público, ele disse: o culto público influencia a nossa devoção privada e não o contrário.
Por isso nós precisamos valorizar o nosso culto dominical. A adoração coletiva, as canções que cantamos com os nossos irmãos, as orações que fazemos, a ceia do Senhor e especialmente a pregação da palavra. Porque é quando a palavra é aberta e exposta, que por graça de Deus o Espírito Santo abre os nossos olhos e os redireciona para a primeira metade da oração. Por vezes chegamos aqui focados em nós mesmos, porque passamos a semana ouvindo mensagens egocêntricas. Mas quando a palavra de Deus é pregada, o Evangelho é exaltado, os olhos do nosso coração são outra vez abertos, cativados, e de repente eles se voltam para a glória de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. É quando a palavra de Deus é pregada, irmãos, continuamente, semana após semana, que o meu coração arde de paixão, ou volta a arder de paixão pelo reino de Deus, pela propagação do nome de Cristo e não do meu nome. É a palavra de Deus que me ajuda a reorientar a minha vida, a minha adoração, os meus conceitos e as minhas prioridades. Então o culto público pode e vai ajudá-lo muito na sua vida de oração. Mas esta forma plural me faz pensar também na importância da comunidade. Especialmente a segunda parte da oração, ela está pedindo que vivamos a vida cristã em comunidade. Em comunidade, nós oramos e assistimos uns aos outros nas mais variadas necessidades. Em comunidade, nós facilitamos o perdão, nós damos perdão, nós recebemos perdão. Em comunidade, nós protegemos uns aos outros do mal e do pecado e oramos uns pelos outros por proteção. É em comunidade. Nós precisamos da comunidade. C.S. Lewis, por exemplo, argumenta que para conhecer um indivíduo plenamente, você precisa de uma comunidade. E aí ele explica a partir de suas próprias amizades. Ele diz: eu tenho um amigo que só pode ser conhecido porque eu tenho outro amigo. Se eu não tivesse esse outro amigo, o meu primeiro amigo não seria tão bem conhecido por mim. Porque, por assim dizer, um amigo jorra luz sobre outro, desperta e esclarece aspectos de sua personalidade que sem ele não poderiam ser vistos. Qual é a implicação? Se precisamos uns dos outros para conhecermos uns aos outros, é claro que precisamos uns dos outros para conhecermos a Cristo. Precisamos de alguém que nos pregue a palavra. Precisamos de alguém que nos ensine a palavra. Precisamos de alguém que nos ajude a viver a palavra na vida prática. Esta oração tem um caráter comunitário. Como disse no início, irmãos, a familiaridade pode ser um dos maiores perigos da nossa vida. A beleza natural que nos cerca, de repente, perde a cor. E as pessoas extraordinárias com quem convivemos, subitamente, perdem o brilho diante dos nossos olhos. O que é que acontece? Corre. Nossa lista de afazeres não nos permite parar. Não nos permitem mais ver com o coração. De repente tudo se torna comum. Todos se tornam normais. Recentemente eu assisti com as meninas o filme O Pequeno Príncipe, que obviamente tem por base o livro com o mesmo título.
E em dado momento, a criança que é protagonista está conversando com um senhor de idade que mora ao lado da sua casa e ela solta: eu nunca quero ser adulto. Os adultos são muito chatos. E o senhor de idade, com a sabedoria do livro, responde dizendo: o problema não é ser adulto, não é crescer. O problema é esquecer que um dia você foi criança. Por vezes este é o nosso problema. A vida adulta não nos permite ver o que é essencial. Por vezes, ela rouba o encanto e não conseguimos ver com o coração. Não conseguimos perceber o que está à nossa volta. Esta é a nossa dificuldade também com as coisas do Senhor. Com a oração do Pai Nosso. Sempre a oramos. Conhecemos de cor e salteado. Recitamos esta oração dezenas de vezes. Ela é extremamente familiar. Nós precisamos da ajuda de Deus, irmãos. Que Ele abra os nossos corações, a fim de que outra vez vejamos para além das letras que estão diante dos nossos olhos. Que vejamos as riquezas profundas dos princípios da oração, das orações. E como é que eu sei que vamos viver estas bênçãos? Como é que eu tenho certeza? Eu tenho certeza porque Jesus termina a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em outras palavras, Jesus está nos lembrando outra vez, voltando à frase inicial, acerca do nosso Deus. Ele é o Rei Todo-Poderoso, que pode e vai nos permitir experimentar todas as bênçãos da oração das orações. Vamos participar do momento da ceia, queridos, com alegria no coração e neste mesmo espírito de oração.